A gente conversou sobre ambientes seguros, alfabetização emocional e sobre o que acontece quando a gente vive em função de corresponder ao que é esperado. Hoje eu queria conversar sobre o que para mim está no alicerce de tudo isso: autoliderança. Eu acho interessante porque muitas vezes essa ideia acaba sendo reduzida a controle, produtividade ou disciplina. Como se ser o próprio líder significasse apenas conseguir render mais, manter uma rotina perfeita ou dar conta de tudo. E para mim, a autoliderança tem muito mais relação com direção do que com controle. Tem relação com conseguir tomar decisões alinhadas com aquilo que orienta a sua vida. Porque quando uma pessoa não sabe o que está guiando as próprias escolhas, ela começa a viver reagindo ao ambiente, às expectativas e às comparações sem nem perceber. A gente costuma imaginar liderança como algo voltado para o outro. Liderar equipes, projetos, pessoas, mas existe uma dimensão anterior, que é a forma como cada pessoa se relaciona consigo mesma. E essa dimensão importa muito, porque a maneira como você conduz a própria vida impacta diretamente a forma como conduz relações, decisões e também processos. Antes de continuar, no meu livro Alta Performance Sustentável, que você encontra no link da descrição, eu aprofundo muito essa ideia. Eu escrevo que ser seu próprio líder é saber o que você pode, conhecer suas limitações e oferecer as condições, a segurança e o estímulo para que você se desenvolva. E eu gosto muito dessa ideia porque ela desloca a liderança de um lugar de cobrança constante para um lugar de responsabilidade e cuidado. Ao sermos para nós, fica muito mais fácil ser para os outros. E isso conversa diretamente com a saúde mental, porque a autoliderança não nasce de desconexão ou exigência permanente. Ela nasce de percepção, mas de um tipo diferente de percepção do que a gente conversou nos vídeos anteriores. Não é só perceber quando está no limite, é perceber o que orienta as suas escolhas, o que organiza as suas prioridades e o que, no fundo, você valoriza. E eu quero parar um momento nessa palavra, valores. Porque às vezes as pessoas associam esse conceito a algo muito abstrato, filosófico, distante do dia a dia. Valores funcionam como critérios internos e são eles que influenciam as escolhas que você sustenta, os ambientes que tolera, os vínculos que prioriza e até o tipo de vida que você considera bem-sucedida. Tem gente que valoriza a presença, outras pessoas valorizam liberdade, estabilidade, crescimento, vínculo, criatividade, reconhecimento, contribuição. E não existe certo ou errado aqui. O que existe é coerência ou a falta dela. Quando a vida que você está construindo entra em conflito constante com aquilo que tem valor para você, isso é um problema. E esse conflito nem sempre aparece de forma clara. Ele aparece com cansaço sem explicação, sensação de incompletude mesmo depois de conquistas importantes, com dificuldade de se comprometer com escolhas que no papel faziam todo sentido. Por exemplo, uma pessoa que valoriza profundamente o tempo de qualidade com a família, mas vive uma rotina completamente incompatível com isso, vai experimentar um nível constante de conflito interno, mesmo que esteja alcançando metas importantes profissionalmente. E o mais difícil é que muitas vezes ela não consegue nomear de onde vem esse desconforto, só sente que algo não está certo. Então, como a gente começa a mudar isso? O primeiro movimento não é de mudança, é de clareza. Antes de mudar qualquer comportamento, existe uma pergunta anterior. Quais critérios estão guiando as minhas escolhas hoje? E essa pergunta exige honestidade, porque às vezes a resposta que a gente dá de imediato é a mais confortável, que corresponde ao papel que aprendemos que tinha que ser o nosso, moldado pela família, pelo ambiente, pelas comparações que fomos fazendo. Não necessariamente o que reflete o que a gente de fato valoriza hoje. E perceber essa diferença já é, em si, um movimento de autoliderança. Quando essa clareza começa a existir, é como acender uma lanterna que ilumina o seu caminho. A pessoa para de avaliar uma escolha só pelo resultado que ela pode trazer e começa a perguntar se aquela escolha faz sentido para ela, se tem relação com o que ela valoriza,
se no processo ela vai continuar se reconhecendo. Isso não significa abandonar objetivos, significa entender a diferença entre uma meta que nasce de um valor real e uma meta que nasce de uma comparação. Entre uma rotina que sustenta quem você é e uma rotina que só sustenta uma imagem do que você acha que deveria ser. Autoliderança, no fundo, não tem relação com virar alguém perfeito ou extremamente produtivo. Tem relação com conseguir se conduzir com mais consciência e coerência ao longo da própria vida. E talvez o ponto de partida seja mais simples do que parece. Parar de funcionar no automático tempo suficiente para se perguntar se a vida que você está construindo tem relação com o que realmente importa para você. Porque metas fazem sentido quando nascem de valores. Rotinas se sustentam quando tem coerência. E conquistas têm peso quando existe conexão entre o que você está construindo e quem você é. Essa é a base da autoliderança. E é também, acredito, a base de qualquer processo de mudança que dure. Se esse vídeo faz sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal e compartilhar essa reflexão com alguém que está precisando ouvir isso.